O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, tá? Hoje nós vamos dar seguimento a esse capítulo e vamos finalizando. Acredito que na próxima aula a gente finaliza esse capítulo 8, tudo bem? Antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários de vocês lá nos vídeos. Quem está chegando agora, né, eu sempre digo que são esses comentários que fazem a nossa aula ao vivo, né? Então, o nosso curso é feito da seguinte forma. A gente faz 3 aulas gravadas, essa é a segunda da sequência, e ao final da terceira aula, nós vamos marcar mais um encontro ao vivo. E nesse encontro ao vivo, nós fazemos uma coletânea dessas 3 aulas gravadas, tá? Mas para que isso funcione bem, eu sempre peço que vocês deixem os comentários em cada aula, deixando quais foram as percepções, o que vocês acharam da passagem que nós estudamos, dos textos do livro, e aí a gente junta essas percepções na aula ao vivo e nós fazemos esse conteúdo aí mais rico, mais completo com as percepções de vocês, tudo bem? Então, dito isso, agradeço a vocês que estão deixando os comentários. Pediria que vocês também curtissem, não as minhas aulas, na verdade, curtissem os vídeos do canal, porque quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para o YouTube que esse conteúdo ele tem relevância. E as pessoas que pesquisarem sobre esse conteúdo vão alcançar mais facilmente sobre aquilo que nós estamos falando. E assim a gente alcança mais corações e vamos fazendo a nossa parte de disseminar, né, a palavra de Jesus. Tudo bem, meus amigos? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo agora. Antes, como eu sempre faço, eu inicio com uma prece para que a gente possa se harmonizar, entrar, né, nessa sala virtual que nós estamos aqui e possamos nos conectar, né, para ser mais inspirados, termos realmente mais conexão em relação ao que nós vamos estudar. Tudo bem? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a figura amiga do nosso Mestre Jesus em primeiro plano.
Que assim seja, então, meus amigos. Vamos, nesse momento, então, estudar. Vamos trabalhar para que a gente possa compreender ao máximo esses ensinamentos, tá certo? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, como eu disse, nós vamos dar seguimento ao Evangelho de Marcos, capítulo 8. Esse é o nosso encontro gravado de número 29. E a cada 3, como eu disse, tem um ao vivo, tá certo? Semana que vem nós vamos ter o número 30 e vamos ter o ao vivo. E a passagem de hoje diz o seguinte: recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Marcos 8:24. E aí nós estamos aqui para tentar compreender, antes de mais nada, o que essa passagem quer nos dizer, não é? Bem, a gente pode, assim, dar uma vasta interpretação a essa pequena frase. Eu vou passar a minha percepção e, como eu disse, deixo à vontade para que vocês possam também tecer os seus comentários lá no canal. Tudo bem? Bom, a interpretação, ao meu sentir, dessa frase, ela pode ser entendida da seguinte forma. Ela conta a história de um homem, né, que recuperou a visão, né, após a intervenção de Jesus, após o toque de Jesus. A sua percepção inicial, a do homem que foi curado, era que ele estava vendo pessoas como se estas fossem árvores que se moviam, não é? É isso que a gente extrai do texto cru. E aí, na minha interpretação, depois de refletir sobre isso, eu entendo que é como se ele estivesse descrevendo uma visão parcial, né, restaurada dele. Como se ele ainda não tivesse, a primeiro momento, enxergando bem como deveria. Então, essa pode ser uma interpretação. Mas ele foi capaz, ainda assim, de ver formas, algumas formas em movimento. Mas como a visão ainda estava distorcida, ele entendia que aquelas pessoas que ele estava vendo se assemelhavam à árvore. Essa é uma primeira visão. No entanto, essa visão incompleta pode também, ao meu sentir, representar uma metáfora. E Jesus, ele realmente ele tinha sempre muitas metáforas, né? Uma metáfora de transformação, talvez que ainda que gradual, né? Mas que fosse progressiva, né? Que ocorre na vida de todos nós, nossa vida espiritual, né? Então, veja, assim como o homem cego viu, a primeiro momento, as pessoas como árvores, antes de ter a sua visão completamente restaurada, as pessoas podem ter uma compreensão inicial limitada, né? Ou mesmo distorcida dessas verdades espirituais da qual eu estou falando, né? E essa visão limitada, ela vai aos poucos se desenvolvendo ao ponto de aprofundar a cada tempo, a cada momento, né? Então, a experiência e a orientação divina acabam fazendo parte das nossas vidas ao ponto de nos fazer crescer. Então, essa passagem, ao meu sentir, ela destaca bem essa questão do progresso, né? Nesse processo de transformação do homem como ser espiritual, né? E o papel de Jesus nesse sentido como curador tanto das nossas limitações físicas como das nossas limitações espirituais. Então, das limitações humanas de forma geral. Tá bom? Isso dando, claro, uma interpretação bem extensiva, tentando refletir que as palavras bíblicas, os textos bíblicos não tem nada de inútil, né? Tudo lá tem alguma razão de ser, e então tentando extrair ao máximo o que a gente consegue perceber em relação a isso. Tá bom? E aí, o Emmanuel, ele trouxe para nós
um texto que se chama Árvores, né? E ele faz um estudo, uma reflexão acerca dessa passagem de Marcos 8, 24. Tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês também, para que a gente possa acompanhar junto. E aí, como de costume, eu vou primeiro ler todos os slides e depois eu vou ouvindo slides por slide, dando também a minha percepção e deixando vocês também à vontade para deixar de vocês lá nos comentários, tudo bem? Então vamos lá. Árvores. O cego de Betsaida, retomando os dons sagrados da vista, proferiu observações de grande interesse. Sua comparação é das mais belas. O reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que saibam ouvi-lo. Qual acontece no caminho das criaturas, existem árvores de todos os feitios. Vêem-se as que se cobrem apenas de ramos farfalhados à maneira dos homens palavrosos, as tortuosas, copiando os seres indecisos, ensaiando passos para o ingresso nas estradas retilíneas, as de tronco espinhoso, imitando os espíritos mais ásperos e ainda envenenados, as frutíferas, que auxiliam carinhosamente as criaturas, não obstante os golpes e incompreensões recebidos, dando a ideia das almas santificadas que servem ao bem e à verdade no silêncio divino. Nessa flora, como os seres ignorantes e grosseiros que ainda não chegaram a ser homens espirituais, não obstante a sua forma física, existem igualmente as plantas invasoras e parasitárias que não chegaram a ser árvores, apesar da forma verde de suas folhas. Quem não terá visto alguma vez a erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas da estrada humana? Quem não terá observado a trepadeira fascinante florindo na coroa de uma árvore centenária, dando a impressão de ser tão alta e de tronco tão robusto quanto ela? Que homem não terá reconhecido o ataque das plantas minúsculas que costumam esconder as estradas e invadir as propriedades ao abandono? O plano dos vegetais oferece às criaturas lições de profundo valor. Se já podes ver, como aquele cego feliz de Betsaida, procura ser um elemento útil e digno entre as árvores que andam. Olha que lindo esse texto, né? Esse texto é do livro Levantar e Seguir, da editora Gen, capítulo Árvores. E aí agora eu vou voltar lá para o primeiro slide, tá bom? Nós vamos interpretar, né, dar a minha percepção em relação a cada um desses parágrafos, para que a gente possa ir extraindo um conceito em relação ao estudo. Lembrando, por favor, deixe os comentários de vocês, porque eles vão também nos auxiliar na nossa aula ao vivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Está aí faltou compartilhar, desculpa. Então, vamos lá. Olha só, esse é o primeiro slide, tá? Onde diz o árvores. Então, nós vamos enxergar aí que o parágrafo ele já faz uma referência àquele relato bíblico do cego de Betsaida, né? O cego que a gente acabou de falar, né? Que recuperou a visão graças à intervenção do nosso Mestre Jesus. Quando o homem ele recuperou a visão, e aí já analisando aí o texto, ele começa a fazer, assim como na parábola, observações que são descritas como grandes e interessantes. A frase, sua comparação é das mais belas, sugere que o homem cego observou ou disse após recuperar a visão, né? Percebendo que algo foi notável, né? Chegando a ser poético, quando ele fala comparação das mais belas, chegando a ser poético aquilo que o cego via. Então,
A palavra árvores, mencionada no texto, ela se refere a essa visão inicial desse homem, né? Que ao recuperar a visão, viu as pessoas como árvores que andavam. Árvores que andavam. Portanto, acho que não é forçoso a gente interpretar que esse parágrafo ele está querendo referir a essa beleza, a essa profundidade das observações feitas pelo homem após ele recuperar a sua visão, né? Bem como a beleza por ele nessas comparações, né? Onde ele nesses dois primeiros parágrafos ele mostra como ele ficou tão entusiasmado e que ele fazia comparações tão belas, né? Em relação ao que ele podia ver agora, tá? Prosseguindo. Já nesse segundo slide, a gente percebe que parece haver uma evocação, né? De uma metáfora que ainda continua usando as árvores para transmitir, né, o que se quer dizer, né? Essa mensagem sobre a vida e sobre a experiência humana, né? Então, se a gente vai ver aí logo no primeiro parágrafo, o reino das árvores apresenta silenciosas mensagens aos que saibam ouvi-la, né? Quando ele fala o reino das árvores, é como se estivesse sugerindo que as árvores possuem uma mensagem silenciosa, não é? Ou que pode ser interpretado como uma referência à natureza e à sua capacidade de transmitir ensinamentos, transmitir insights sem palavras, porque as árvores elas não falam, né? Então sugere aí, ao meu sentir, que há ao fundo uma sabedoria, uma lição a ser aprendida com o quê? Com a natureza. Né? Quando ele fala da árvore, ele está especialmente falando da árvore, né? Ele está dizendo que aqueles que estão dispostos a ouvir e a observar com atenção, talvez consigam aprender algo nesse sentido. Já no segundo parágrafo, já há um destaque em relação à diversidade, né? Da vida e das experiências humanas. Qual acontece no caminho das criaturas? Existem árvores de todos os feitios. Então, ele fala de uma diversidade aí. Assim como a gente percebe que no caminho das criaturas existem árvores de todos os tipos, né, de todos os tamanhos, de todas as formas, na jornada da nossa vida, na nossa jornada material e espiritual, nós vamos encontrar uma ampla gama de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né, uma diversidade bem grande de ideias, de sentimentos, né? Então, essas personalidades vivem em torno de nós, criando circunstâncias na qual vivemos, né? Então, essa variedade de árvores, né, de pessoas, pode representar essas diferentes experiências, né? Esses diversos, díspares desafios, né? E oportunidades que podem, claro, podemos encontrar ao longo da nossa existência e, com certeza, nós nos deparamos constantemente com isso, né? Esse parágrafo ele é bem extenso e ele tem muita coisa a ser dita em relação a ele, né? Tem muito detalhe a ser dito em relação a ele. Nós vamos perceber aí logo de início que ele continua, né, aqui nesse parágrafo a explorar ainda a metáfora das árvores, né, justamente para descrever as características humanas, né, os comportamentos humanos, né? Então, vejam, árvores com ramos farfalhados, né? Então, essas árvores são comparadas aos indivíduos que falam muito, por exemplo, né? Mas que podem não ter a substância, não ter profundidade suficiente naquilo que dizem. São aqueles que são verbais demais, né? Mas talvez não ofereçam conteúdo, né? Que não tenham realmente ações reais daquilo que falam, né? Nós vamos encontrar também árvores tortuosas. E aí ele faz uma comparação, Emmanuel ele vai trazendo tanto da árvore como pessoas, misturando tudo, né? E essas aves são comparadas aos seres indecisos, né? Que ensaiam passos em direção a uma linha de ação clara, mas que
que acabam sendo, de alguma sorte, hesitantes, acabam sendo incertos, né? Então, eles refletem a indecisão e a falta de direção em certas pessoas em relação a isso. Então, ele fala também de árvores de tronco espinhoso. Vamos refletir, o que a gente entende com uma pessoa que possa ser parecida com árvores de tronco espinhoso? Então, veja, essas árvores aí nesse momento imitam os espíritos ásperos, aquelas pessoas realmente que trazem, de alguma forma, um amargor, né, nas suas vidas, da forma que fala, né? Sugerindo pessoas que são temperamentais, pessoas que são, de repente, hostis, né? E que prejudicam essa interação que nós temos uns com os outros, né? E aí ele fala das árvores frutíferas. E como é que a gente poderia descrever pessoas assim, né? São as comparadas àquelas almas santificadas, né? Pessoas de alma leve, né? Que apesar dos golpes e das incompreensões que nós temos no nosso dia a dia, né? Elas enfrentam essas dificuldades, mas continuam, de qualquer sorte, a ajudar, a servir ao bem, né, e à verdade, a buscar realmente evoluir, né? Então, nesse caso, essas árvores simbolizam a bondade, a compaixão, a dedicação geral, né, em relação ao serviço no bem, né? Então, vejam, é bem interessante. A gente podia isso ler várias vezes, né? E a gente vai sentindo de formas diferentes. Então, é o que eu pude extrair desse slide aí, no meu sentir. Vamos continuar aqui. Já nesse outro slide, que começa nessa flora, né? Acho que está aparecendo para todo mundo. A gente vai perceber quando ele fala assim, seres ignorantes e grosseiros. Então, ele está, assim, nesse momento, comparando as plantas invasoras, aos parasitas, né? Que ainda não alcançaram a plenitude de seu potencial. Assim como essas plantas não chegaram, por exemplo, a ser árvores maduras, os seres humanos, aqueles ainda que ignoram o seu potencial, ditos ignorantes, né, porque ignoram o seu pessoal, os seres humanos grosseiros, ainda não alcançaram ainda um nível de compreensão elevada, apesar da sua forma física, apesar de serem humanos, não é? Então, aí, quando ele fala de plantas invasoras, ele já fala invasoras e parasitárias, né? Ele continua isso, né? Essa comparação. Então, eles estão sempre aproveitando-se uns dos outros, estão sempre tentando, de alguma forma, extrair o que pode das pessoas sem contribuir de forma significativa na vida dos outros, né? Então, representa essas pessoas que ainda não desenvolveram essa base sólida do servir, né? Dos valores morais, valores espirituais, né? Enfim, esse é um parágrafo que destaca bem, ao meu sentir, essa ideia de que, assim como a flora existem tipos de plantas com diferentes estágios de desenvolvimento, na humanidade também há uma diversidade de indivíduos em diferentes estágios de maturidade, né? De maturidade, digo assim, espiritual, né? Então, claramente sugere aqui que o objetivo é alcançar um estado de espiritualidade madura. É esse o nosso grande objetivo, né? Aqui na Terra, né? Deixando, claro, para trás o homem velho, né? Os comportamentos antigos, né? Esses comportamentos parasitários, esses sentimentos ignorantes que não querem. Aquela pessoa que fala, eu nasci assim, vou ficar assim. Vencer esse tipo de conceito para querer sempre evoluir, não é? Vamos lá, continuando. Estamos quase acabando, tá? E aí ele faz alguns questionamentos que eu achei bem interessante, né? Nesse questionamento. Então, quando ele fala aqui da erva daninha e a laranjeira, né? Então, já é o primeiro questionamento, né? Quando ele fala assim, quem não terá visto alguma vez a erva daninha tentando sufocar a laranjeira, imitando as lutas da estrada humana? Então, nessa primeira frase, ele compara, né, essa luta da laranjeira para crescer e prosperar, né? Se destacar, né? Mesmo com a presença das ervas daninhas que tentam a todo custo sufocá-la, não é?
Mas essa imagem, ela representa bem e bem forte os desafios de todos nós, né? Os obstáculos que as pessoas enfrentam durante a sua vida, né? Simbolizado aí pela laranjeira, né? Que enquanto a erva daninha tenta a qualquer sorte impor dificuldades, impor adversidade ou influenciar de forma negativa no crescimento, na prosperidade da laranjeira, ela, ao seu turno, ela vai vencendo, vai lutando e vai buscando superar essas dificuldades. Aí tu vai ver lá na segunda pergunta da trepadeira e da árvore centenária aí, né? Então você vê que essa segunda frase, ela já descreve claramente uma cena onde uma trepadeira floresce na coroa de uma árvore centenária, né? Dando a impressão de que ela é tão alta, tão próspera e tão robusta quanto essa árvore. Então, essa imagem, ela representa a capacidade das pessoas de encontrar beleza e crescimento, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras. A trepadeira, com a sua beleza e vitalidade, floresce, né? Cresce, apesar de estar fisicamente ligada a uma árvore maior e mais ampla. Ou seja, ela consegue encontrar o seu caminho, mostrando como podemos encontrar oportunidades também para prosperar, para florescer, mesmo quando nos sentimos ligados a situações ou ambientes que, de repente, possam, de alguma sorte, ser limitantes a todos nós. Então, é uma reflexão bem interessante sobre a resiliência humana, né? E a nossa capacidade, nesse sentido, de encontrar forças para vencer as nossas dificuldades. E aí, já no final, do último slide, ele finaliza com mais uma pergunta e a conclusão, né? E ele fala do ataque das plantas minúsculas, coisas que muitas vezes a gente não dá valor, né? Então, aqui as pequenas plantas invasoras, como ele diz aí, são comparadas aos desafios sutis, mas aqueles desafios persistentes, né? Que encontramos em nossas vidas, né? Então, esses desafios podem não ser tão óbvios, né? Como a erva daninha, né? Que se apresenta realmente já agredindo, mas pode ser igualmente nocivos, prejudiciais, se não forem enfrentados. Então, muitas vezes a gente sente um leve incômodo numa situação, procura ignorar, não enfrenta isso adequadamente, e isso pode ser prejudicial, né? Então, a referência que ele faz aí às estradas e propriedades, ao abandono, sugere justamente, né, que esses desafios eles podem surgir em momentos não seria negligência, talvez descuido, né, de falta de vigilância, né, quando não estamos atentos, né, às pequenas coisas que podem ir se acumulando e causando problemas maiores. E aí ele vai além, né? Ele fala lições de profundo valor, a gente vai extrair aí do slide, né? Então aqui os planos e comportamentos das plantas eles são apresentados como fontes de aprendizado, né? De aprendizado significativo, né? Para os seres humanos, para que nós todos possamos perceber. Então essa metáfora ela implica fortemente que observar e compreender o mundo em toda extensão, o mundo natural em toda a sua extensão, pode, para nós, oferecer alguns insights valiosos sobre como viver, né, de forma mais harmoniosa, de forma mais eficaz, de forma mais retilínea, consistente, né? Ao aprender com esse mundo natural que nós temos à nossa disposição, nós podemos, de certa forma, cultivar essa consciência mais ampla do nosso ser, né? Compreensão a respeito, né, da vida, né, ao nosso redor, como a gente deve reagir em relação a essas circunstâncias. E, por fim, ele fala, já podes ver, né? Então, você vê que o parágrafo dele termina com essa exortação para agir de maneira digna e útil, né? Aproveitando essa capacidade de ver e de compreender as circunstâncias, né? Então, a referência ao cego de Betsaida
sugere que assim como o homem se recuperou da visão, né? E aí a visão da Bíblia física, né? Aqueles que têm, de alguma sorte, a capacidade de ver são incentivados a usar essa visão para continuar evoluindo, né, no mundo, né? Crescendo e evoluindo com o aprendizado ao nosso redor, né? Então, essa frase final, procura ser um elemento útil e digno entre as árvores que andam, sugere justamente a importância de encontrar nosso propósito, né? Nosso objetivo e como contribuir para o bem-estar da comunidade, da humanidade como um todo que nós convivemos. É um texto bem interessante, ele não é simples, mas ele traz muito conteúdo, muita reflexão que nos ajudam aí a melhorar bastante em relação a isso, né? Mas eu vejo que todos nós, de alguma sorte, possuímos uma visão inicialmente limitada. E à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, essa visão ela vai ampliando, vai trazendo novos conceitos, e a gente vai adquirindo capacidade de compreender as coisas de uma forma diferente, inclusive compreender as pessoas, né? Então, esse é um grande desafio e que nos ajuda, de alguma sorte, a melhorar. Tá bom, meus amigos? Eu vou encerrar por aqui, mas antes eu queria novamente fazer uma prece de encerramento, e eu vou colocar mais uma vez a figura amiga do nosso Mestre Jesus aí, para que a gente possa finalizar com um agradecimento, né, por que assim seja então, meus amigos. Até o nosso próximo encontro. Vou finalizar aqui com a vinhetinha no final, tá bom? Não deixe, por favor, de comentar a aula para que a gente possa utilizar isso na nossa aula, tá? Um grande abraço, até a próxima. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.